Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Para mais uma semana que está começando hoje. Hoje, segunda-feira, semana 15, né? Dia 1 da semana 15. Hoje, dia 3 de abril de 2023. E a gente vai continuar, então, dentro do livro de Juízes, nessa nova semana que está iniciando hoje, ok? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa semana que está se iniciando, por mais esse ciclo, Pai, por mais essa semana que o Senhor está nos dando, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua bênção, da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Deus, porque nós temos caminhado e compreendido o desejo do Teu coração para nós, a vontade do Senhor para toda a nação, para todo o povo, Senhor, para aquele que Te ama. Nós queremos cada dia mais, Senhor, mergulhar nessa palavra e entender o Teu propósito. E entender, Senhor, o nosso propósito, Senhor, como salvos, como sal da terra, como luz nesse mundo, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que têm perseverado junto comigo, aqueles que estão aí, Senhor, também buscando um pouco do Senhor, buscando conhecimento, buscando entendimento, que o Senhor possa acrescentar em nós a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Senhor, segundo o Espírito. Pai, nós te pedimos, ajuda-nos a compreender aquilo que nós não conseguimos compreender. Leva-nos, Senhor, a um entendimento muito maior daquilo que o Senhor tem nas Escrituras para nós. Nós queremos todos os dias, Senhor, caminhar contigo em intimidade, em revelação, e assim indo sendo edificado, Senhor, no nosso espírito, tendo um crescimento, Senhor, dia após dia. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Pai, nessa leitura, nesse início de semana. Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, semana 15, dia 1. Hoje nós vamos ler Juízes 8 e 9, ok? Livro de Juízes 8 e 9. Então, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Mas os oficiais de Efraim disseram a Gideão: Por que você não mandou chamar as nossas tropas quando foi lutar contra os midianitas? E reclamaram muito dele. Gideão, porém, respondeu: O que é que fiz eu em comparação com vocês? Os atos de Efraim no final do combate foram mais importantes do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Ebiezer fizeram. Deus entregou a vocês os líderes midianitas, Oreb e Zeebe. O que foi que eu fiz que pode ser comparado com isso? Com essas palavras, abrandou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e os 300 homens, cansados como estavam, atravessaram o Jordão e continuaram perseguindo seus inimigos. Passando por Sucote, pediram alimentos aos moradores do lugar. Estamos cansados, explicaram, porque estamos perseguindo Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Mas os líderes de Sucote disseram a Gideão: Por acaso você já capturou Zeba e Salmuna? E quem garante que vai conseguir capturá-los? Por que devemos dar pão ao seu exército? Então disse Gideão: Pois saibam que quando o Senhor entregar em minhas mãos os reis Zeba e Salmuna, vou picar a carne de vocês com espinhos e cactos do deserto. Dali foram a Peniel, onde fizeram o mesmo pedido de comida, mas receberam a mesma resposta negativa como em Sucote. Gideão disse também aos moradores de Peniel: Quando eu voltar a salvo, vou derrubar esta torre. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor. Estavam com eles cerca de 15.000 homens, tudo o que restou dos exércitos de todos os aliados do leste, pois 120.000 soldados já haviam morrido. Gideão seguiu a rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Salmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, e o exército deles foi derrotado. Mais tarde, Gideão, filho de Joás, começou a marchar de volta, subindo pela passagem de Eres. A certa altura, Gideão capturou um jovem morador de Sucote e o interrogou, e este fez uma lista por escrito dos 77 líderes políticos e religiosos da cidade. Depois Gideão entrou em Sucote e disse aos homens de lá: Vocês estão vendo aqui os reis Zeba e Salmuna?
Vocês zombaram de mim, afirmando que eu nunca iria conseguir capturar os 2 reis, e negaram comida quando estávamos cansados e com fome. Gideão então prendeu os 2 líderes da cidade de Sucote e castigou-os com os espinhos e cactos do deserto, como havia dito. Em seguida foi a Peniel e derrubou a torre e matou os homens da cidade. Depois Gideão perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: eles eram parecidos com você. Cada um era parecido com um filho de um rei. Só podem ser meus irmãos, exclamou Gideão, e acrescentou: diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, eu digo que não mataria vocês se não tivessem matado os meus irmãos. Gideão encarregou Jéter, seu filho mais velho, de matar os 2 reis, mas o rapaz era muito jovem e não teve coragem. Zeba e Salmuna disseram a Gideão: faça isso você mesmo, isso exige coragem de homem. Gideão matou, pois, Zeba e Salmuna e tirou os enfeites em forma de meia-lua que adornavam os pescoços dos camelos deles. Passadas estas coisas, os homens de Israel se encontraram com Gideão e disseram: seja nosso rei, você, os seus filhos e os seus descendentes reinarão sobre nós, pois você salvou Israel do domínio de Midian. Mas Gideão respondeu: nem eu, nem meu filho seremos reis sobre vocês. O Senhor será o nosso rei. Só peço uma coisa, que me deem as argolas de ouro que vocês tomaram dos inimigos. Os soldados de Midian, sendo ismaelitas, usavam argolas de ouro como brincos. Com todo prazer, responderam. Estenderam uma capa no chão para juntar nelas as argolas. As argolas reunidas chegaram a um total de 20,5 quilos de ouro, sem contar os pendentes, os enfeites em forma de meia-lua e as finas vestes dos reis midianitas, além das correntes nos pescoços dos camelos. Com esse ouro, Gideão mandou fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, Ofra. Mas todo o povo de Israel tornou-se infiel a Deus e começou a adorar o manto. Ele veio a ser uma armadilha e tentação para Gideão e para a sua família. Termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça, e a terra gozou paz por 40 anos enquanto viveu Gideão. Jerubaal, filho de Joás, voltou a morar na sua casa. Como Gideão casou com muitas mulheres, chegou a ter 70 filhos. Além disso, teve um filho com uma mulher de Siquém. Este filho recebeu do pai o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade bem avançada e foi enterrado no túmulo de seu pai Joás em Ofra, no território da família de Abiesra. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas tornaram-se infiéis ao Senhor e voltaram a adorar os Balaíns e colocaram Baal-Berite como seu Deus. Esqueceram-se de que o Senhor, o seu Deus, tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que o rodeavam. Os israelitas também não foram bondosos para com a família de Jerubaal, isto é, de Gideão, não reconhecendo todo o bem que ele fizera a Israel. Capítulo 8 fala então dessa nova perseguição que Gideão faz aos reis de Midian, aos 2 reis, que tinham fugido, e eles os perseguem, eles conquistam, e 2 territórios aqui duvidam, da força de Gideão, da maneira como o Senhor daria vitória a Gideão, e eles duvidam e sofrem as consequências por causa disso. A palavra diz que então Gideão consegue vencer os midianitas, a terra torna a ter paz, mas não demora muito tempo depois da morte de Gideão, e mais uma vez o povo se esquece daquilo que o Senhor havia feito. Uma nova geração se levanta e eles sequer cuidam, ou dão honra à família de Gideão, que havia feito tão bem a Israel no seu tempo. Então a gente percebe os ciclos, se girando e voltando a cada momento. Então eu queria muito que você meditasse nesse texto que a gente tem lido, que você olhasse os detalhes. A gente não tem tempo aqui na leitura de ficar falando dos detalhes, mas a gente percebe a adoração ao manto de Gideão, Gideão faz um manto de ouro para demonstrar a vitória do Senhor sobre os seus inimigos midianitas, mas não passa muito tempo, eles começam a adorar o manto de ouro, e esse manto ainda vai dar trabalho. Capítulo 9.
Certo dia, Abimeleque, filho de Jerubaal, visitou os tios, irmãos da mãe dele, em Siquém. Conversou com todo o grupo de famílias e sua mãe. Vão falar com os chefes de Siquém, pediu ele, e perguntem se preferem ser governados por 70 homens, os 70 filhos de Jerubaal, ou por um só homem. É bom lembrar que também sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Os cidadãos de Siquém concordaram em seguir Abimeleque e concluíram: afinal, ele é nosso irmão. Então deram a ele 70 peças de prata retiradas do templo do deus Baal-Berite. Com esse valor, ele contratou alguns homens sem caráter e vadios que concordaram em tornar-se seus seguidores. Abimeleque foi com eles a Ofra, a casa do seu pai, e matou sobre uma rocha todos os 70 irmãos, filhos de Jerubaal, menos o mais novo deles, Jotão. Este conseguiu escapar e esconder-se. Então foi feita uma assembleia com todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Miló. Resolveram proclamar Abimeleque rei junto do carvalho do monumento, perto de Siquém. Quando Jotão ficou sabendo disso, subiu ao topo do monte Gerizim e dali gritou em alta voz: cidadãos de Siquém, se vocês querem a bênção de Deus, escutem o que vou dizer. Certa vez as árvores resolveram eleger um rei. Primeiro disseram a oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira respondeu: vocês acham que eu deveria de deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir a minha doçura e meu bom fruto para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores falaram com a videira: venha você reinar sobre nós. Mas a videira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: seja você o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra. Se não, saia fogo de mim e queime os grandes cedros do Líbano. Agora, pois, vejam bem se estão tomando a decisão certa, fazendo de Abimeleque rei sobre vocês, e se foram justos para com Jerubaal e sua família. Vejam se o que estão fazendo é o que ele merece, lembrando os feitos dele, pois meu pai lutou por vocês e arriscou a sua vida para livrá-los dos midianitas. Apesar disso, vocês se rebelaram contra ele e mataram os seus 70 filhos sobre uma pedra. E agora vocês escolheram Abimeleque, filho de uma escrava de Gideão, para ser rei sobre os cidadãos de Siquém, só porque ele é meu irmão. Só porque ele é irmão de vocês, perdão. Se vocês têm certeza de que agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, muito bem, sejam felizes com Abimeleque. Mas, se não foi assim, que de Abimeleque saia fogo e queime os cidadãos de Siquém e de Bet-Miló, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Miló e queime Abimeleque. Logo depois disso, Jotão fugiu e ficou morando em Beer, porque tinha medo do seu irmão Abimeleque. Depois de 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre eles e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra o rei Abimeleque. Tudo isso aconteceu para que a violência contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue deles caíssem sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os habitantes de Siquém, porque os moradores de Siquém colaboraram com Abimeleque no assassinato dos próprios irmãos dele. Os cidadãos de Siquém mandaram alguns homens armarem emboscadas nas trilhas das colinas. Abimeleque, porém, ficou sabendo disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus irmãos para Siquém. Todos confiavam nele. Naquele ano saíram ao campo, colheram as uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do deus local. Enquanto comiam e bebiam, logo começaram a amaldiçoar Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, levantou a voz e disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos como nosso rei? Porque nós, cidadãos de Siquém, temos de seguir a ele? Não é ele filho de Jerubaal e não de Zebul, o seu braço direito?
melhor seria que Amor, o pai de Siquém, fosse o nosso rei. Abaixo Abimeleque. Ah, se vocês me aceitassem como seu líder, logo veriam o que eu faria, Abimeleque. Eu diria a ele, trate de preparar bem o seu exército e venha. Zebul era o governador da cidade. Quando soube o que Gaal, filho de Ebed, andava dizendo, ficou furioso. Mandou astutamente mensageiros a Abimeleque com a seguinte mensagem: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão levando a cidade a se rebelar contra você. Venha, pois, com o seu exército de noite e fique com ele escondido no campo. De manhã, ao nascer do sol, ataque a cidade de surpresa. E quando enfrentar Gaal e o povo que estiver com ele, faça o que quiser com eles. Assim Abimeleque e os homens que estavam com ele saíram de noite, formaram 4 grupos e prepararam uma emboscada em volta de Siquém. Na manhã seguinte, enquanto Gaal, filho de Ebed, e outros oficiais tratavam de vários assuntos, junto da porta da cidade, as tropas de Abimeleque saíram dos seus esconderijos. Quando Gaal viu que vinham, exclamou a Zebul: Olhe para o alto daqueles montes, vem gente de lá. Zebul, porém, respondeu: Não é não, você está confundindo as sombras dos montes com homens. Não, olhe para lá, disse Gaal. Tenho certeza que vem vindo gente descendo do centro da terra. Olhe, lá vem outros pela estrada do carvalho dos adivinhadores. Zebul, porém, falou: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem disse quem é Abimeleque? E por que ele deveria ser o nosso rei? Não foi desses homens que você zombou? Pois vai, lute contra eles. Então Gaal chefiou os homens de Siquém e enfrentou Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos cidadãos de Siquém caíram feridos pelo caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque continuou morando em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os irmãos dele, proibindo que voltassem a morar em Siquém. No dia seguinte, os homens de Siquém saíram para guerrear de novo nos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Ele tinha deixado 3 grupos de soldados escondidos por perto, nos campos. Quando viu os homens saírem da cidade, Abimeleque os atacou. As tropas chefiadas por Abimeleque avançaram até a porta da cidade. Enquanto isso, os outros 2 grupos mataram os homens de Siquém nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou a cidade, matou a população e fez de Siquém um aterro coberto de sal. Quando o povo da torre de Siquém ficou sabendo disso, procurou refúgio na fortaleza subterrânea que ficava junto ao templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube disso, levou as tropas ao monte Zalmon. Ali, Abimeleque pegou um machado, cortou um galho e o pôs sobre os ombros. Façam o que eu fiz, disse ele aos soldados. Assim, cada um deles cortou depressa um galho e seguiram Abimeleque até a fortaleza subterrânea. Ali empilharam os galhos em cima da fortaleza e a incendiaram. Assim, todos os que estavam na torre de Siquém morreram. Os que morreram foram cerca de 1000 homens e mulheres. Depois, Abimeleque atacou e conquistou a cidade de Tebes. Contudo, havia uma torre forte no meio da cidade. Toda a população fugiu para lá, trancou as portas e subiu ao terraço da torre. Abimeleque chegou perto da torre para atacá-la. Quando ele se aproximou da porta para queimá-la, uma mulher que estava no terraço jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. Tire a sua espada e mate-me, ordenou ele ao ajudante de armas, que ninguém diga que uma mulher matou Abimeleque. O jovem soldado obedeceu e atravessou com a espada e ele morreu. Quando os israelitas, comandados por Abimeleque, viram que ele estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus retribuiu todo o mal que Abimeleque tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também castigou todos os homens de Siquém. Assim foi cumprida a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Queridos, toda a nossa atitude tem uma consequência, né? Todas as nossas atitudes sempre vão gerar uma consequência. E geralmente essa consequência tem a ver ou com a bênção ou com a maldição que está contida dentro da própria palavra. Nesse caso aqui, esse meio-irmão, né, dos filhos de Gideão, que é Abimeleque, filho de uma escrava, ele levanta-se sozinho, né, para ir contra toda a sua casa,
mata seus 70 irmãos. O que se salva é somente Jotão, o filho mais novo. E Jotão então sobe no monte Gerizim, que é o monte da bênção, e diz que ele teria então consequências por causa do seu pecado, né, de ter cometido tamanho homicídio, né, tamanho genocídio contra os seus irmãos, contra os seus 70 irmãos. E não demora muito, né? E a mão do Senhor realmente vem com ira, com maldição sobre a vida de Abimeleque, e ele morre nessas condições aqui, debaixo de uma guerra, né, travada contra os seus próprios irmãos. Gente, a gente percebe que não tem povos estranhos no meio disso tudo, né, no sentido literal. É Israel mesmo quem está lutando contra eles mesmos, né? Existem sim os cananeus, os amorreus que ainda estão no meio deles, mas a maior luta aqui sendo travada tem a ver com eles mesmos, né? Olha a que nível chega o momento em que você vai se entregando ao pecado, à rebeldia, à rebelião, né, mesmo, a se afastar do Senhor, e a sua família, os seus filhos, os seus netos, né, as gerações vão se passando e a gente vai percebendo as maldições se instalando, né, virando uma bola de neve realmente sobre a família, sobre a vida. E aqui o exemplo é do próprio Gideão. Gideão morre, deixa aí muitos filhos com muitas mulheres. Houve então uma mistura, né, com mulheres tanto israelitas quanto provavelmente mulheres que não eram israelitas, cananeias, e isso é o que acontece quando há então essa desobediência ao mandado do Senhor, dizendo que eles deveriam ter destruído todos os seus inimigos que moravam em Canaã. Eles deviam estar somente entre eles, né? Não deveria estar outros povos, outras tribos ali no meio deles. Eles deveriam estar somente entre eles, a família, né? E assim eles iam justamente permanecendo, né? Casando com primos, primeiro, segundo grau, e assim sucessivamente o Senhor iria guardá-los naquela terra, né? Sendo exemplo para as outras nações. Amém, queridos? Então começamos aí com o pé direito, graças a Deus, o primeiro dia dessa semana 15, segunda-feira, né? E nós vamos durante toda essa semana até sexta-feira, né? Nós vamos até sexta, que é feriado, dentro do livro de Juízes. Nós vamos vendo aí esses ciclos se repetirem com homens e mulheres que Deus tem chamado para ser santos, mas que eles se esquecem daquilo que Deus prometeu. Amém, queridos? Deus abençoe aí a vida de vocês. Ótimo início de semana, né? Que o Senhor possa realmente ministrar de forma poderosa conosco durante toda essa semana. E o final de semana aí promete novamente, né? Porque a gente tem o final do livro de Juízes, a gente tem o livro de Ruth no sábado e a gente tem o início do livro de 1 Samuel no domingo. Então a gente tem uma semana aí cheia de palavras, cheia de bênção na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para fazer a leitura novamente.